A paz do Senhor, meus queridos. Novamente estamos juntos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo que nós temos recebido e vivido nesses últimos tempos, sabendo que estamos vivendo realmente os últimos momentos da Igreja na Terra, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu quero meditar com vocês um texto conhecido de todos nós, com certeza, que está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vemos uma pequena exortação em cada igreja, dessas 7 igrejas que foi escrita essa carta, uma carta para cada uma delas. E no final de cada carta tem essa pequena exortação que vem nos chamar a atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isto é muito relevante, muito sério. Ouvir o que o Espírito diz. Porque o Espírito é aquele que está conosco. É a promessa de Deus, é a promessa de Cristo para a sua igreja. Ele foi derramado no dia de Pentecoste para que nos desse direção, para que nos desse visão, para que nos desse entendimento de toda a obra de Cristo na cruz. Que Ele pudesse nos levar em tudo aquilo que Cristo produziu através da sua morte e ressurreição. Então, ouvir o Espírito vai mudar totalmente o cristianismo. Porque o cristão verdadeiro é aquele que ouve, é aquele que acredita na revelação que o Espírito traz a cada manhã. E sabendo que o Espírito traz revelações novas todos os dias, a primeira atitude de um verdadeiro cristão é estar com Ele. É levantar de manhã orando, é levantar de manhã ouvindo a palavra, é levantar de manhã buscando recursos, tanto físicos como espirituais, para o seu dia, para que o suprimento daquele dia seja perfeito no Cristo e não no nosso entendimento. Então, quando nós entendemos isto, nós vamos compreender o porquê que muitas vezes, nesses dias em que nós estamos vivendo, há tanta frieza, há tantas coisas, histórias de fracasso acontecendo no meio do povo de Deus. E aqui nesse livro, ou aqui nesse capítulo que nós estamos lendo, e nesse texto que foi escrito para a igreja de Laodiceia, nós vamos entender algo muito importante e relevante para esses dias. Diz o texto: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O próprio Cristo está trazendo uma revelação aqui muito forte para os cristãos que somos nós, filhos de Deus, que tem um jeito correto para agradar, que não é o cristão frio, que não é o morno, mas sim aquele que tem uma perseverança, que tem um entendimento, que tem uma revelação e vive ela corretamente, sem mudar o seu plano, sem mudar a sua direção. Porque se nós formos mornos, e muitas vezes é o que está acontecendo nos dias de hoje, uma multidão de um cristianismo morno, é aquele que se acomoda, é aquele cristão acomodado, que tanto faz o bem ou o mal, o pecado, a mentira, tanto faz. Ele não é um guerreiro, ele não é um lutador em prol da verdade, ele se acomoda, ele quer tirar proveito de tudo. Se eu for falar, eles não vão estar mais comigo. Se eu for falar a verdade, eles vão fugir de mim. Então eu não posso nem demonstrar que eu sou cristão. Eu não posso nem demonstrar minha fé. Isso é o que estamos vivendo, essa contrariedade do evangelho morno nos dias de hoje. Um evangelho que não tem reação contra o pecado. Um evangelho que não luta pela verdade. O evangelho que acomodou. Quando a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, diz para que a gente apresente o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional a Deus, que é o nosso culto com inteligência, com entendimento, sabendo quem somos e sabendo muito mais quem Ele é. E nessa reflexão diz assim que, para a gente renovar a mente, para entender a boa e perfeita vontade de Deus. Irmãos, alguém morno não consegue se posicionar. Alguém morno não ocupa a posição de fé, não ocupa a posição de guerreiro de Deus. Está sempre lá, misturado com todo mundo, não tem aparência, não consegue ser luz, não consegue ser sal. Ele tem vivido como se não existisse um morno. E Jesus está falando exatamente sobre esse tipo de cristianismo, que infelizmente nós estamos vivendo nesses dias. É preciso que a gente acorde, porque os dias estão se abreviando cada vez mais. Os dias da volta de Jesus está próximo. É necessário que a gente se desperte para a palavra viva, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja que sou eu e você, somos o corpo de Cristo. E nesse entendimento, então, ele vai dizer: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo que não serve, que esse tipo de cristianismo não serve para ele, porque ele nos deixou, através do Espírito e da Palavra, um cristianismo sólido, verdadeiro, autêntico. Aqueles que foram antes de nós, deu a vida por esse Evangelho. Aqueles que foram antes de nós, eles morreram por crer nesta palavra. E nós queremos uma vida boa. Não que o Evangelho não seja vida boa, porque na verdade é uma vida boa, mas uma vida boa pela fé, uma vida boa construída por crenças enraizadas na palavra, sabendo o que Cristo fez por nós na cruz, sabendo tudo que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, de graça nos deu a eternidade. Cristo venceu por nós na cruz, então é por Ele que eu devo viver. A palavra diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que nós nascemos de novo da água e do Espírito, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se fez novo para quê? Para que eu continuasse da mesma maneira? Para que eu continuasse do mesmo jeito? Ou tivesse a vida transformada para ser como Cristo na sua revelação? Então a palavra de Deus diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Note bem, meus queridos, que a oportunidade está sendo dada por Cristo. Aconselho-te. Quer ouvir um conselho? Saia desse lugar de mornidão. Saia desse lugar onde você não produz frutos dignos de arrependimento. Saia desse lugar onde você não é luz nem sal. Porque nesse lugar é lugar de morte. Se arrepende e volta para Jesus. Volte para o Cristo. Volte para a verdade. E o que é necessário fazer? É necessário arrependimento. É necessário arrependimento desse cristianismo que a gente vive. Um cristianismo pacato. Um cristianismo sem vida. Um cristianismo que não reage. Um cristianismo que não tem atitude de oração, um povo que não ora mais, um povo que não busca mais a Deus, um povo que não tem um sentimento de fé, falta amor, falta misericórdia, falta sabedoria, entendimento, falta tudo. Então aqui, primeira atitude, nós temos que nos arrepender desse evangelho fraco, que a gente não consegue orar para algo que está acontecendo até dentro da nossa família. Talvez tenha alguém sofrendo ali e nós não conseguimos orar, nós não conseguimos crer que Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aquilo que Ele fez ontem, Ele faz hoje. Por isso não há mudança de vida, falta intimidade com Cristo. Se nós não conseguimos crer que Cristo pode fazer o que Ele fez ontem, como que a nossa vida pode ser transformada? Estamos mornos. Então é necessário que a nossa atitude seja uma atitude de alguém que quer uma mudança, de alguém que quer uma transformação. E saia do seu lugar, dizendo, sou cego mesmo. Estou miseravelmente em ruínas. Temos que reconhecer, meus queridos, a posição que estamos ocupando sem o Cristo. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Note bem, a relação desses componentes que Cristo está nos apresentando. Ele quer que a gente compreenda isso, que só Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para a nossa riqueza. A nossa riqueza não está nesse mundo. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Que a gente deixa, sabe, estas falsas riquezas que o mundo oferece, que num tempo difícil não consegue comprar a tua saúde, não consegue dar a tua paz, não consegue dar a tua segurança. Que ouro é esse? Que ouro é esse que o mundo oferece? Não consegue nada. Mas o ouro que Cristo oferece é a nossa fé. Nele nós somos livres. Nele nós somos poderosos em palavras, em atos, em amor, em misericórdia. Nele nós temos tudo o que nós precisamos para vencer o mal. Compre roupas brancas. Isso fala da pureza espiritual. Isso fala da santidade, que talvez no momento em que nós estamos vivendo nessa mornidão, a gente já deixou o pecado entrar, a gente já deixou a ruína do pecado dominar a nossa mente. Então é necessário que sejamos vestidos de roupas brancas do Senhor Jesus, e não apareça a tua nudez. Outra coisa, unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Que colírio é esse? Colírio da verdade. A palavra revelada pelo Espírito Santo. Para você acordar a cada manhã e saber que tempo você está vivendo. E saber o que é que nós temos que lutar. Qual que é a dificuldade que nós estamos enfrentando. Enxergando, ter visão espiritual.
Porque na mornidão que nós estamos vivendo, a visão sumiu. A gente não tem visão de Deus. É necessário que os nossos olhos se abram para a palavra, para o entendimento de quem Cristo é. E receber a revelação de Deus nesse aspecto, a gente volta a enxergar, volta a aquecer o nosso coração. E aquilo que nós não estamos fazendo, a gente volte a fazer. Nós não estávamos mais orando, mais jejuando, mais consagrando a nossa vida a Deus. O nosso tempo de intimidade é muito curto. A nossa relação com as coisas santas são tão rápidas que não dá nem tempo de uma meditação. Nós não estamos comparecendo no lugar e nas reuniões de oração para orar. Estamos mornos. Então é necessário que haja um arrependimento, uma volta ao Santíssimo Lugar. E Jesus continua dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vencer o que, meus queridos? O que eu preciso vencer? O que você precisa vencer? Você precisa vencer essa mornidão. Nós temos que vencer esta coisa, sabe, que não deixa a gente andar, que não deixa a gente estar no lugar onde Cristo está. Que não deixa a gente marcar encontro com Ele. A gente marca encontro com tudo. A gente é responsável por tudo que acontece no dia de 24 horas que Deus nos dá. Só que nessas 24 horas nós não temos um tempo marcado com Ele. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso vencer essa atitude que denigre a imagem do Cristo. Que mais faço a minha vontade do que a vontade dEle. Ao que vencer, eu preciso vencer a mim mesmo, através da obra da cruz. Eu preciso vencer a minha apostasia, o engano do meu coração, que diz que eu sou um ótimo cristão, porque eu não faço mal para ninguém, quando dá para ajudar alguém eu ajudo, se dá para fazer alguma coisa eu faço, se der eu vou. Eu preciso vencer isso, meus queridos. Você precisa vencer isso. Caso contrário, você é morno. E Cristo vomitará você da boca dele. Você não vai estar nele. O nosso lugar é em Cristo. Muitas vezes é apenas um mero engano, porque nós já não estamos mais no Cristo. Então eu preciso vencer toda a minha atitude apóstata para que eu esteja no lugar certo, para que eu esteja no Cristo. Então o que vencer? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu toda a contrariedade satânica, todos os ataques, porque Ele não olhou para si mesmo, Ele olhou para Deus. E para nós vencermos, nós precisamos olhar para a palavra, o que o Espírito diz à igreja. Somente olhando para ela, somente olhando para Ele. Quando você olha para a palavra, você olha para o Cristo, porque a palavra é a revelação do Cristo, é a revelação de quem Ele é. E quando você olha para a palavra, você vê o Cristo ressurreto, você vê o Cristo vencedor, você vê o Cristo que te põe de pé, você vê o Cristo que vence as tuas fraquezas, você vê o Cristo que morreu por você na cruz, lhe dando o direito de ser filho e filha de Deus. Sabendo que na cruz Ele tudo fez. Ele fez justiça por você, morrendo em teu lugar. Ele te deu a graça de ser tudo o que Ele é. Então é necessário que a gente deixe toda essa apostasia mentirosa de Satanás e que a gente comece a enxergar em nós um novo homem, uma nova mulher, alguém que crê em Deus, alguém que crê na palavra revelada, alguém que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero fazer uma oração com você, já agradecendo a Deus, porque você ouviu até o final esta palavra. Se você ouviu até o final, Deus quer tirar toda essa apostasia do teu coração, Deus quer tirar esse engano, essa mornidão, quer que você seja um cristão autêntico, para que quando Ele volte, na sua volta, você não esteja duvidoso, você esteja crendo de verdade em tudo que Ele é. E as tuas ações demonstram que você é um filho
querido de Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, entregando em Tuas mãos, Pai, toda a família que está em oração agora, cada lar aqui representado nesta oração, cada família que está vendo este áudio, esse vídeo, seja abençoada e cada um saia da mornidão para que seja achado em Cristo como alguém compatível com a sua verdade, compatível com a sua palavra revelada, alguém que está ouvindo o que o Espírito Santo diz. E neste momento também nós abençoamos este lar, nós abençoamos esta família. Se tem alguém necessitado de algo, que a porta se abre. Se tem alguém padecendo uma enfermidade, que ele seja curado agora. Toque nesse doente, Espírito Santo. Toque trazendo cura a este irmão, a esta irmã. Que ele receba paz, que excede todo entendimento, Senhor. Pai, nós oramos entregando, Pai. Nós oramos com esta família, crendo que ele está despertado em Ti. E que não é mais morno e nem frio, mas é alguém atraente aos Teus olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.